Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Tatsuro Taira vs Hyun-Sung Park. E vamos lá, começando com a primeira luta da noite, categoria peso palha, tivemos a Pieira Rodrigues enfrentando a Kathleen Souza e quem venceu foi a favorita Pieira Rodrigues na decisão dividida. Eu não entendi muito bem porque marcaram ali, um dos caras, né, marcou a luta para a brasileira, tá? Sinceramente foi uma decisão dividida, mas por conta de algum juiz, que vou até olhar aqui, qual foi o juiz, né? O Derek Clearly, ele marcou o primeiro e o segundo round para a brasileira. O segundo round ali, beleza, até dá para entender. Agora, o primeiro e o terceiro foram rounds claros para a Pieira Rodrigues. Então, eu falando o resultado, decisão dividida, pode parecer que foi uma luta apertada, mas não foi, tá? Um juiz que é meio nó cego mesmo, então para mim, vitória clara da Pieira Rodrigues, uma luta onde ela conseguiu derrubar 7 vezes, teve ali bastante tempo de controle, conseguiu impor ali o ritmo dela, né? Então a brasileira teve um momento ou outro, mas no geral realmente não deu, né? De 10 quedas que a Pieira derrubou, 7 ela conseguiu e controlou por mais de 4 minutos e tal. Então realmente foi uma luta complicada para a brasileira. Na segunda luta, no peso mosca, tivemos o Rafael Estevam contra o Felipe Bunes. Felipe Bunes era bastante azarão e não venceu, né? Aliás, só 2 azarões venceram nesse card, tá? Vocês vão saber quem são porque estão lá pra frente. Mas enfim, se a gente teve um card recente que deu mais zebra do que favorito, nesse aqui quase que foi todo mundo favorito ganhando, né? Então o Rafael Estevam venceu na decisão unânime o Felipe Bunes, uma luta com poucos golpes conectados no total, porque a gente teve mais de 10 minutos, quase 11 minutos de controle do Rafael Estevam, né? Ele derrubou 5 vezes de 9 que ele tentou, ele controlou por quase 3 minutos no primeiro round, por mais de 4 minutos no segundo e quase 4 no terceiro também. Então foi uma luta de muito controle. O Felipe realmente tentou, né, uma vez ou outra ali, finalização e tal, mas no geral foi um domínio bem grande aí do Rafael Estevam. Na terceira luta, no peso pena, tivemos Austin Bashi vencendo, atropelando o John Yanis, né? O Austin Bashi finalizou no primeiro round com 3 minutos e 39. O John aí não conseguiu nem conectar nenhum golpe. A estatística aqui de golpes significativos é zerada. E mesmo o vencedor, que é o Austin, ele conectou só 2 golpes, porque ele já aplicou a queda de cara, controlou basicamente o tempo inteiro até conseguir ali a finalização. Então aqui foi um atropelo, ele era muito favorito mesmo já, né? E só confirmou aí o favoritismo, bom lutador, tá? Começa perigoso na trocação, só que ele também tem queda, também tem a finalização, então você vai prestar atenção em uma coisa, ele tem outra e aí já era, né? Então é um cara chato, é um cara para ficar de olho aí. Depois no peso médio, o Andrei Pulyaev venceu o Nick Klein por nocaute no segundo round, com 1 minuto e 31. É um cara que aqui era favorito também, né? O Pulyaev, só que ele começou realmente sofrendo, né? Sofrendo ali no controle do Nick Klein. O Nick Klein conseguiu derrubar 3 vezes e conseguiu ficar amarrando a luta. Só que ele gastou muita energia ali para isso, né? Então, foi um round dominante? Foi. Parecia que o Pulyaev não ia ter muita coisa para fazer, ia desgastar os braços e tal, e na trocação que ele é bom, ele talvez não tivesse mais condição física, né, de fazer alguma coisa. Mas acontece que ele ainda tinha condição de trocar, né, bater com potência, ele é técnico, é preciso, e o Klein morreu no gás. Então, assim, ele foi perfeito no primeiro round, mas gastando todo o combustível. Aí não adianta muito, porque a luta tem 3 rounds, né? Então no segundo round, né, o Pulyaev conseguiu acertar a sequência ali de golpes e nocauteou. Então tem uma trocação bem legal aí o Pulyaev e sobreviveu, querendo ou não, ao jogo aí de pressão. Então precisa, obviamente, né, defender melhor as quedas e tal, mas foi uma luta legal, né? Então tivemos aí 2 decisões, uma finalização, um nocaute. A gente vai para a quinta luta, no peso médio de novo, né? Tivemos o Rodolfo Vieira, brasileiro, enfrentando o Trajan Gore. O Rodolfo venceu na decisão unânime, também era favorito, né? Mais um favorito que venceu. Ele conectou mais que o dobro dos golpes, conseguiu ali uma queda, né? Mas assim, de 14 que ele tentou. Então é mais um brasileiro que tem um jiu-jitsu excepcional, só que tem muita dificuldade de colocar o adversário para baixo. Então assim, é aquilo. Se o Rodolfo fosse um cara que consegue derrubar bem, cara, ele tinha decolado, ele já estava disputando o cinturão, né? Mas realmente, assim como diversos outros grandes nomes do jiu-jitsu, que vai do jiu-jitsu para MMA, né? Tem muita dificuldade de colocar para baixo, e principalmente porque todo adversário que eles vão enfrentar vão fazer um camp baseado em defesa de queda, porque o cara é muito bom de jiu-jitsu, então você vai querer deixar a luta em pé. Então esses caras precisariam não só
treinar muito o wrestling, o judô, enfim, complementos ali, variedades, estilos de quedas, enfim, aumentar o repertório ao máximo, mas também, já por ser bom no jiu-jitsu, né, mas porque todo adversário vai querer fazer isso. Então, assim, o que dá pra fazer, que o Rodolfo fez em parte, né, é evoluir na trocação, né? Ele veio muito melhor na trocação e aí já ajuda, né? Porque se você pegar um wrestler do outro lado ou um cara que defende bem queda, como o Trajan Gore defende, se você troca bem, você consegue mesclar isso para achar a oportunidade de derrubar, né? Ainda não foi suficiente, porque de 14 ele derrubou só uma, mas ele evoluiu tanto a trocação que ele conseguiu ganhar na trocação, porque o Trajan Gore ficou tão preocupado, acho que em defender queda, que ele não conseguiu trocar tanto, né? Não conseguiu oferecer risco, para falar a verdade, né? Até lembrou, de certa forma, o estilo do que aconteceu na luta com o Poatan e o próprio Ankalaev, né? Porque o Ankalaev lutou de um jeito que ele preocupava o Poatan na questão da queda e colocava volume na trocação e conseguia ganhar na trocação porque o Poatan ficava meio indeciso ali, né? Se preocupa com a queda ou se troca, enfim, no fim não fez nenhum nem outro. E o Trajan Gore foi a mesma coisa, foi exatamente igual. Ele perdeu na trocação pro Rodolfo, que beleza, evoluiu, mas né, ainda não tem uma ótima trocação, mas acabou perdendo ali porque ele ficou tão preocupado com a queda que nem na distância ele ficava, ele jogava golpe no vazio, ele ficava muito acuado, então ele sofreu desse mal, né, do tipo assim, eu preciso manter a luta em pé, só que, e aí vou na trocação, só que na hora que ele começa a ser surpreendido na trocação, ele pensa, bom, então eu não posso ir trocar muito porque não tá tão legal pra mim, mas eu também não posso tomar queda, aí o cara não faz nenhum nem outro, entendeu? Ficou na sinuca de bico ali, que é o que eu falei no vídeo de pré-evento, né, falei, vamos ver qual vai ser a estratégia do Trajan Gore, porque eu não sei o que ele vai fazer, né? E a conclusão foi qual quando eu assisti a luta? Que nem ele sabia o que ele ia fazer, porque no fim ele também não fez nada, né? Então a minha dúvida é a mesma dele, né? Porque no fim ele não fez nada e acabou perdendo. Então, excelente performance do Rodolfo com esse gigante asterisco de que realmente precisa dar um jeito de colocar os caras para baixo, né? Óbvio, não é fácil, porque todo mundo que ele for lutar vai treinar isso, porque tem um monte de wrestler, né? Beleza, mas a gente tem que ver esses caras que têm o jogo baseado no grappling conseguir derrubar, né? Não tem jeito. Mas cansa, não sei o quê. Cara, mas se você quer chegar no topo, você vai ter que evoluir nesse sentido. Então, do mesmo jeito que evoluiu na trocação, eu acho que dá para evoluir aí nas quedas, né? Enfim, é só esse comentário. De resto, só elogios realmente, porque melhorou muito, né? Bons jabs, enfim, gostei aí da performance dele, né? Foi para Fighting Nerds e deu uma boa evoluída na trocação. Não senti que evoluiu no jogo de queda, né? Mas na trocação ele realmente evoluiu. Depois, no peso galo, tivemos o Rinya Nakamura contra o Nathan Fletcher. Aqui foi o atropelo da noite, né? O Nakamura nocauteou com apenas 1 minuto e 2 segundos ali. Enfim, não teve nem luta, né? O Nathan Fletcher tomou um chutaço ali no corpo de perna esquerda, então pegou no fígado, pegou do lado direito do corpo dele. E aquele golpe que eu sempre falo trocentas vezes, né? Pegou no fígado ali, dói muito, incomoda, falta o ar, né? Falo por experiência própria, vocês já viram um vídeo meu aqui que o Minotauro me deu esse presente, não foi um chute, mas foi um soco, entre outros, né? Que já me deram esse presente lá na academia, então, experiência própria, não tome chute, não tome soco, não tome nada no seu fígado, porque é uma das piores coisas que tem pra você tomar, né? Então, o Nathan Fletcher foi uma das vítimas aí desse chute, que o Chikadze gosta de usar muito, né? O Giga Chikadze, que ele chama até de Giga Kick, né? Então, é exatamente esse chute. Pegou, e não pegou nem o peito do pé, né? O Nakamura dá ali com a ponta dos dedos ainda, né? Então, o negócio entrou no fígado do coitado ali. Então, belíssimo nocaute do Nakamura. Ainda não saíram os bônus, tá? Eu acho que ele merece, mas durante a edição, como sempre, deve sair. Eu coloco o print pra vocês. Inclusive, eu tenho até a dúvida sobre a luta da noite, mas eu vou falar aqui as que eu acho, e aí na edição já apareceu aqui, vocês já sabem. Na próxima luta, no peso pena, tivemos o Kevin Valleiros contra o Denis Silva. O favorito Valleiros venceu. Esse é o cara que lutou com o Jean Silva lá no Contender, que eu elogiei bastante no vídeo de pré-evento, e ele ganhou, mas ele passou um aperto maior do que eu esperava até, né? Porque o Denis Silva lutou muito bem, né? É um cara que luta bem relaxado ali, um boxe muito bom, muito movimento de cabeça, muito footwork. É bonito, né? Eu acho bonito o estilo dele. Apesar do Minotauro falar que o boxe dele é mais amador, porra, eu achei o boxe dele muito técnico, muito bonito, pra falar a verdade. É que são estilos diferentes, né? O Kevin Valleiros também tem um boxe muito bonito, mas ele tem um boxe mais posturado, né? Mais com a guarda alta, né? Jogando ali os golpes mais fortes e indo mais fechadinho, né? Aquele estilo até com o queixo mais escondido e tal. Então ele tem uma postura mais fechada, mais defensiva, mas os dois pra mim parecem realmente boxeadores. Só que o Denis Silva é aquele cara muito mais relaxado, ele não luta com aquela guarda mais
posicionada ali, né? Aquele cara que gosta mais de bailar, né? De footwork, guarda baixa, de esquivar, pendular, bate para um lado e tal, não sei o que. Então, são estilos diferentes, mas para mim parecem realmente dois boxeadores, claro, no MMA, né? Se a gente for pegar, o cara profissional, blá blá blá, né? Sempre tem esse tipo de comentário. Tô falando boxeadores do sentido de boxe pro MMA. Então eu gosto bastante do estilo dos dois. Sua luta foi muito boa. Denis Silva me surpreendeu realmente, muito guerreiro até, porque ele foi pra trocação franca mesmo, tomando pedrada, mas não conseguiu vencer. Mas eu gostei bastante dessa luta. Depois, no meio médio, Neil Magny contra Eliseu Zaleski dos Santos. O primeiro azarão venceu, que foi o Neil Magny, né? O maledeto do Neil Magny. Passa 400 anos, o cara continua ganhando luta, né? E ainda ganhando de brasileiro, né? Tudo bem, o Eliseu também não tá numa boa fase, nem os dois estão numa boa fase, né? Mas o Neil Magny é muito filho da mãe, né? Ele nocauteou no segundo round com 4 minutos e 39. O brasileiro tava bem, mas aí realmente acabou tomando uma joelhada, né? E caiu ali, tentou espernear, né? Girar e tal. Acabou tomando ground and pound e acabou perdendo a luta. Então, Neil Magny é isso, tá? É o que eu falei no vídeo de pré-evento. O Neil Magny é chato de lutar, né? É muito chato. Pode ter 200 anos ali de idade, o cara vai perder aqui, perde ali, mas vira e mexe, ele dá um jeito e vai ganhar. Então é o eterno porteiro, não adianta. Então Eliseu acabou aí realmente dando um escorregão e perdeu. Neil Magny é isso, né? Você vacilou, perdeu. Então vai continuar aí dando trabalho, esse filhote de... Deixa eu falar. Na próxima, peso galo, Carol Rosa contra Nora Cornolha. A brasileira era bem favorita e venceu, confirmou o favoritismo. O primeiro round ali foi um pouco mais chatinho, né, para a brasileira, porque tudo bem, ela controlou por 2 minutos, mas a Nora Cornolha conectou mais golpes, né, significativos ali. Então ela foi bem, mas no segundo e no terceiro a Carol Rosa foi com uma estratégia mais segura, né, já colocando para baixo logo de cara. Então ela controlou 4 minutos e 53 no segundo round, ou seja, só 7 segundos ela não controlou. E no último round, só 31 segundos que ela não controlou, porque ela controlou por 4,29, ou seja, completamente dominante de forma estratégica, derrubando, tentando finalizar e dominando completamente a adversária. Então, boa performance segura, e é isso, tá certo, né? Pode não ser uma luta muito emocionante, o estilo ali e tal, mas a gente tem que reconhecer que faz parte do jogo, né? Precisa ganhar, né? Se no primeiro round tava vendo que tava complicado, tem que fazer a estratégia inteligente. Nem sempre dá para entregar entretenimento, né? A gente tem que saber disso. Às vezes tem que ganhar também, né? Se dá para ganhar e entregar entretenimento, ótimo. Se não dá para entregar o entretenimento, pelo menos tenta ganhar, né? Às vezes não dá para entregar nem entretenimento e nem ganhar, né? Aí também é um problema, né? Enfim, parabéns para Carol. Conseguiu aí vencer de maneira inteligente. Depois, na próxima luta, peso leve, tivemos o Esteban Hribovits contra o Elvis Brener, e quem venceu foi o favorito, Esteban Hribovits, na decisão unânime. Essa aqui pode ter sido a luta da noite, né? De novo, ainda não saiu, então enquanto eu gravo, eu não sei. Vocês já devem saber aí se saiu também, né? Não sei se saiu. Mas pode ter sido a luta da noite. A luta teve muitos golpes conectados, tá? 122 significativos, hein? Para na verdade, totais, mas foi quase a mesma coisa. Foi 123 totais e 118 significativos para o Elvis Brener e 123 totais também para o Hribovits, ou seja, um empate, só que 122 negativos, ou seja, praticamente só golpe significativo a luta inteira. E a luta começou... Parecia até que ok pro Elvis, né? Porque ele tava justamente já tentando grudar, fazendo a estratégia que eu acho que até seria melhor, né? Porque o Esteban troca muito, ele aguenta a porrada e ele coloca muita sequência de golpe, muito volume. É um cara chato, né? Gosta de andar pra frente, gosta de sufocar. Então o Elvis, na minha opinião, foi bem tentando grudar e fazer um jogo diferente ali, mas foi difícil, né? Ele tentou 6 quedas e não conseguia derrubar, e é aquilo vai te custar gás, e se o cara conectar mais golpe enquanto você só tenta derrubar, você vai acabar perdendo round. Então, o Elvis ficou numa situação que ele precisava ir pro jogo do Esteban, né? E aí deu ruim, porque ele foi pro jogo do Esteban e acabou perdendo a luta. Mas, mais uma vez, ele entregou realmente um show, né? Ele entregou luta, ele tomou muita porrada, mas acertou muita porrada também, conseguiu trocar e... é isso, né? Assim, é até difícil, porque a luta foi muito boa, só que é complicado, porque não parecia ser um jogo onde o Elvis ia ganhar, tá? Essa é a minha sensação assistindo a luta ali. Quando ele tentou mais grudar e tal, eu tinha uma esperança. Só que quando ele começou meio que entrar na briga, entrar no jogo do Esteban,
Claro, vira uma loteria, ele podia acertar algum golpe e acabar nocauteando. Mas aquilo ali é mais o jogo do Esteban, né? Então, assistindo a luta, eu falei, putz, não vai dar muito certo, né? Tanto que um juiz marcou 30, dois juízes marcaram 30-27, na verdade, e só um que marcou 29-28, ou seja, um round para o Elvis. Então, no geral, realmente foi complicado, né? Foi uma luta difícil nesse sentido de dois juízes marcarem 3-0, mas eu acho que ele lutou bem, né? Dentro do que dava, já que ele não conseguiu derrubar, ele fez o que dava. Ele ficou acuado, na minha opinião, deveria ter andado mais pra frente. Enfim, poderia ter tentado fazer outras coisas, mas era realmente uma luta muito difícil. O Esteban Hribovits é um cara que bate forte, coloca sequência, anda pra frente, enquadra e ele não cansa, né? Cara, você vai ver no terceiro round ali, ele é o round onde ele mais conectou golpe significativo. Um round que era pro cara estar cansado. Então é difícil lutar com esse cara, né? Ele realmente é um cara chato, mas é isso, no geral, gostei. Trocação franca, né? Os dois guerreiros, os dois, assim, sem medo de ir pra briga mesmo. E é isso, né? Infelizmente, não foi o brasileiro que venceu, mas gostei demais da luta. Depois, no peso leve também, mesma categoria, Chris Duncan venceu o Matheus Rebeck. Aqui, o Chris Duncan era azarão, né? Então a gente teve o Magny de azarão ganhando e o Chris Duncan, né? O Duncan e o Rebeck fizeram uma luta sensacional. Talvez a luta da noite, né? Pra mim, a luta da noite vai ser ou a passada, né? Do Elvis Brenner, ou essa. Essa talvez, de novo, ainda não sei, mas eu chuto que essa às vezes seja a luta da noite, porque os dois saíram muito machucados, né? Então, visualmente, talvez impressione mais. Como foram duas lutas no mesmo estilo, muitos golpes conectados, os dois caras guerreiros, os dois indo pra cima e troca porrada, enfim, foram duas lutas emocionantes. Facilmente, se tivesse como dar dois bônus de luta da noite, seriam duas lutas da noite, mas se for um só, talvez essa poderia ser escolhida, porque os dois se machucaram muito. Então, visualmente foi mais impactante. Teve um inchaço gigante na cabeça do Matheus Rebeck, aí teve corte, o olho dele fechou completamente. Se tivesse um médico ali querendo acabar com a graça, ele poderia ter parado a luta, porque fechou completamente o olho, mas deixaram rolar. O Chris Duncan também ficou com um corte embaixo dos dois olhos. Os dois são da American Top Team e não teve essa de, mesma academia, não sei o quê. Não teve. Foi simplesmente trocação insana a luta inteira. Então, assim, se você não viu esse card, tiveram várias lutas legais, nocaute, finalização, tudo, né? Mas essas duas lutas, e as duas foram pra decisão, são duas lutas que valem a pena assistir. Foram duas guerras e, como eu falei, se fosse o Dana White, dava 2 bônus de luta da noite e dane-se. Mas, se for para escolher, eu acho que por conta da feição dos dois ali, do estrago que ficou, talvez isso seja a pitada, a cereja do bolo para eles escolherem a luta do Chris Duncan como luta da noite. Mas eu acho que as duas merecem, como eu falei. E no geral é isso, tem nem muito o que falar, né? O Matheus Rebeck, na verdade, o único comentário que eu quero fazer, ele é um cara que sempre se corta aqui embaixo, o olho dele sempre incha. Eu não sei se é a pele mais fina, eu não sei se é de tanto apanhar ali, eu não sei o que acontece, mas ele é um cara que sempre, toda a luta é igual, né? Corta, sangra pra caramba, incha pra caramba. Então, do mesmo jeito que a gente tem cara que parece que tem couro de jacaré, que nunca incha, nunca corta, tem esse cara que, porra, incha muito fácil, né? Corta fácil. Assim, muito fácil, entre aspas, porque o Duncan acertou 92 golpes significativos. Menos do que o Matheus Rebeck. Mas, enfim, assistindo ao vivo ali, eu até fiquei na dúvida, tá? De quem ganhou. Eu fiquei, cara, será que o Matheus Rebeck não ganhou essa luta? E aí eu fiquei pensando, será que os juízes vão considerar muito machucado? Será que isso não vai influenciar? Né? Porque o Rebeck parecia que às vezes alguns rounds estava ganhando, acertando mais, só que até machucava um pouco o Duncan, mas não era igual, né? O estrago no Rebeck era muito maior. Então, às vezes, isso também pode fazer diferença. Mas, enfim, aqui não é uma luta que, sinceramente, eu vou achar errado marcar para um ou para outro, tá? Então, talvez ao vivo ali eu achasse que o Rebeck tivesse acertado mais. No final até acertou, né? Porque estatisticamente ele acertou mais. Só que o Duncan talvez acabe tendo a vitória para ele por conta do dano, né? Só que foi o que eu falei, o Rebeck toda luta é igual, toda luta ele fica muito machucado. Mas até aí azar é dele, né? Os juízes estão vendo ele machucado, vai considerar o dano ali. Enfim, pra mim tanto faz quem venceu aqui. E é isso, né? Na maioria da minha decisão, acho que viu a vitória do Chris Duncan, tá? Não tô dizendo que eu vi a vitória do Matheus Rebeck, eu tô falando que eu mesmo fiquei na dúvida, né? Por conta da questão do rosto dele. E você comenta aqui embaixo, quem você acha que venceu? Eu não acho que é injusto o resultado, nem se fosse pro Rebeck também não acharia injusto. Pra mim, o que importa é que a luta foi muito boa. E na luta principal, peso mosca, Tatsuro Taira e Hyung-Sung Park, quem venceu foi o favorito. Aliás, o Hyung-Sung Park tinha outra luta marcada, né? Antecipou aí uma semana, ele ia enfrentar o Steve Erzeg, enfim, então pegou uma pedreiraça meio que em cima da hora ali, né? Tudo bem que tava treinando para outro, mas é um cara diferente, né? E acabou
se lascando, né? Foi finalizado no segundo round com 1 minuto e 6. Tatsuro Taira, que é excelente na luta agarrada, conseguiu um knockdown logo no começo da luta, ainda por cima, né? Então, foi muito bem no primeiro round e no segundo já achou a finalização ali. Então, muito tempo de controle, muito bom nas transições, pelo jeito evoluiu bastante na trocação, é um cara que tá no topo da categoria, então o coreano foi colocado ali porque a luta do Tatsuro Taira caiu e ele que vinha bem e tal, né, cartel bom e tudo, foi meio que catapultado lá pra cima, tudo bem, é uma oportunidade, mas tinha o grande risco disso acontecer, né? Ele treinou por uma luta de 3 rounds, é uma luta de 5. Então, assim, ele salvou o evento, mas fica com o vermelhinho ali no cartel, né? E o Tatsuro Taira tá de parabéns, mostrou mais uma vez que ele tem um excelente nível na luta agarrada. Talvez tenha evoluído na trocação, porque a trocação dele estava bem legal ali no começo. E ele queria o cinturão, falou na entrevista pós-luta ali, mas o Pantoja muito provavelmente já tem a próxima luta dele com o Joshua Van. Então o Tatsuro não sei se vai ter oportunidade ali, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas realmente é um japonês embaçadíssimo, né? É muito bom. No geral, esse foi o card. Gostei bastante do card, tá? Teve bastante decisão ali até, mas, cara, 2 das decisões, que foram as 2 últimas lutas ali antes do main event, né? Que foi a do Elvis e a do Chris Duncan e tal, pra mim foram excepcionais. Então, gostei muito do card. Eu acho que vai ser mais um card, acho que dos últimos, tudo nessa volta, por volta dessa nota, né? Eu acho que vale uma nota. Eu ia dar uma nota 8, mas acho que vale mais até. Acho que vale um 8,5, tá? Eu não vou falar 9, porque teve muita luta ali que foi mais ou menos. Mas um 8,5 vale, principalmente por conta de Chris Duncan, Matheus Rebeck, Stepan Rivovitz e Elvis Brenner, tá? Aí teve nocaute, teve finalização e tal. Só não vale mais do que 8,5 na minha opinião, porque tiveram lutas mais mornas ali no meio. Mas, porra, pra um evento no Apex, que muita gente não ia nem assistir, ser um 8,5, quase 9, eu acho que tá de bom tamanho. Então, no geral, é isso. Gostei bastante do card. Quase todos os favoritos venceram, né? Só o Duncan, que era azarão, venceu, e o Neil Magny, que era azarão, venceu. O resto, todos os favoritos acabaram ganhando. Então, as bolsas quase gabaritaram. Erraram muito no outro evento, mas esse aqui quase que gabaritaram. Então, no geral, é isso. Já dei minha nota, já dei minha opinião, e eu quero saber a sua, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!